Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Políticas Públicas em Foco. Saudando a todos que vão nos assistir, aqueles que nos assistem, os nossos inscritos e também aos nossos debatedores Samuel Antunes e Gilvanei de Souza. Dia 15 de 3 de 2025. O tema de hoje é sobre a Lei Complementar 148 de 2023, onde é analisado pela Câmara Federal, ou seja, a Câmara dos Deputados, a possibilidade de aumento de mais 14 deputados na Câmara Federal, de acordo com o censo do IBGE. E, como diz, em 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o número de deputados de cada estado deve ser revisto, em razão do censo de 2022, em que o tribunal determinou que o Congresso Nacional edite até 30 de junho deste ano uma lei revisando a distribuição do número de cadeiras de deputados federais em relação à população de cada estado. Com a palavra, Gilvanei de Souza. Ok, Américo, Samuel, a todos que nos assistem. Bom, é legal, mas é imoral, né? A ideia de... Eles botam na base, tipo assim, tem X habitantes, vai ter X representantes. Agora, pergunta para os habitantes se os deputados estão representando esses habitantes. Não. Os deputados custam muito dinheiro para uma sociedade escravizada dentro da legalidade. A verdade é essa. É tanto auxílio, é tanto dinheiro que vai para esse pessoal, dinheiro para gasolina, para hospedagem, para paletó, para gravata, vai para todo mundo, né? Tem toda assistência médica, não só eles, mas os filhos, as esposas e por aí vai. O povo paga tudo e não tem nada. Então, assim, como aumentar um contingente que vai custar para uma sociedade miserável? É coisa de ditadura mesmo. Porque isso deveria não estar em um documento, em sim um plebiscito, para saber se a população, que é essa que vai pagar, concorda ou não. Como sempre, os representantes dessa sociedade, que deveriam ser seus empregados, agem como patrões. Aumentam o próprio salário, aumentam os seus contingentes e por aí vai. E a sociedade essa não tem ferramenta para combater nada disso e é obrigada a pagar. É obrigada. Ela paga através dos impostos que não são baratos, né? A quantidade de imposto no Rio de Janeiro é algo, no Rio de Janeiro, não, no Brasil, é algo absurdo. Você paga, tem produtos que você paga 3 produtos para adquirir um, de tanto imposto. E onde você também não tem segurança alguma. Se nós pegarmos, por exemplo, um automóvel, quanto se paga de imposto e depois você tem que pagar pedágio e o automóvel não é seu, porque todo ano você tem que licenciar, e tudo isso para quê? O discurso é, não, isso aí, esse imposto é para o asfalto. Que asfalto? Você anda nas ruas, é uma buraqueira do inferno. Quebra a suspensão, quebra isso, toda hora você tem que estar recuperando o seu veículo. Quando você vai para as rodovias federais, pedágio, mais imposto. No Rio de Janeiro tem é especial. Aqui o pessoal é rico pra caramba que você tem uma rodovia dentro do próprio estado que é pedagiada, que é a linha amarela. Então, aumentar os deputados para quê? Faça essa pergunta para a população, eu te garanto. Por mim, pode mandar fechar o Congresso. Mas tem deputado lá bom, tá correndo atrás, tem uns aí que tá brigando, mas é minoria. No final das contas, a maioria passa por cima e leva, e o povo paga a conta. Então, ciências exatas, a matemática, ela não tem para onde correr. Se perguntar para o povo, o pagante, tá? Esse que se lasca de trabalhar em todo tipo de precariedade para botar o arroz e feijão na sua mesa, se perguntar para esse povo sobre esse aumento, ele vai mandar fechar aquilo lá, né? Que já tem um monte de apelido, inclusive, né, do espaço lá no Congresso. Então, é um aumento só para satisfazer essa casta entre o filho do filho e por aí vai. Tem gente que já está passando de geração. Por exemplo, aqui na Baixada Fluminense, em Paracambi, o filho de André Siciliano
que o moleque, eu acho que nunca trabalhou na vida, tá? É prefeito, virou prefeito de Paracambi, onde o pai dele foi. Ou seja, o pai dele, o número 1 da rachadinha, do PT, né, deputado, profissão deputado, eu nunca vi isso, profissão deputado. Profissão deputado não deveria jamais ser profissão. Deputado, senador, vereador, jamais. Em países sérios, inclusive, esse pessoal nem ganha, né? Só tem a estrutura para trabalhar. Quer trabalhar? Tem. Ó, tá aqui a sala, tem uma secretária, um computador, um telefone. É desse jeito. Agora aqui não, o cara entra, vira marajá. Entra como deputado, só basta um mandato. O cara sai marajá, marajá. É sítio, é fazenda, casa lá fora, no estrangeiro e por aí vai. E depois que entra, aí fica ad eterno. E aí depois bota o filho. E por aí vai. E o povo bancando tudo isso, essa casta que só enriquece. E o povo empobrece. Essa é a grande verdade. Então aqui em Paracambi agora o prefeito lá é o filho de André Siciliano. Que coisa bonita, né? O garoto não entende nada de nada, mas é prefeito. Porque quem puxa as cordas é o pai dele que está por trás. E bota aquele bando que já trabalha com o pai para dar assessoria para o garoto lá, né? Fazer o de sempre, o quê? Nada. E o povo de Paracambi, esse sim, esse vai se danar para pagar toda a estrutura e o salário do prefeito, filho de André Siciliano. Então, quando a gente olha para toda essa estrutura de aumento de vagas para deputado, senador, vereador, isso é o maior banditismo que tem no Brasil. Porque o argumento de aumentou a população, tem que aumentar a representatividade, é algo ridículo. Ridículo, porque o povo não tem representatividade. Esse é o fato. Então, se não tem representatividade, como aumentar os seus representantes que não representam? Fica a dica aí a esses deputados, a essa galera aí, pergunte para o povo se o povo vai estar satisfeito com esse aumento. Te garanto que o povo vai mandar fechar aquilo lá, prender muitos, diga-se de passagem. Câmbio. É lamentável que nós tenhamos que nos deparar com esse tipo de situação. Como disse bem o Giovanni, é legal estar dentro das normas, né, das normas positivadas, como eu sempre digo, né? Mas seria moral ou não? Por que isso? Porque justamente a população é quem tem que arcar com todo esse custo. E como bem disse Giovanni, que sempre ele bate muito nessa tecla, né? Aqueles que deveriam nos representar acabam invertendo os valores. Eles não estão nos representando. Não vamos generalizar, né? Não estamos generalizando, mas quando a gente se depara com o tipo de escolha, é preciso que nós saibamos realmente escolher, para que nós não tenhamos esse dissabor e que passe essa penalização de pai para filho, né? Que seja herdada essa penalização de que aqueles que deveriam ser os nossos funcionários acabam invertendo os valores. Nós é que passamos a ser os empregados deles. E pagamos impostos, né? Claro. Isso aí nós estamos discutindo essa situação para que você que esteja nos assistindo, não que vá criar nenhuma aresta, nenhum problema, nada disso, que seja nocivo a toda a sociedade, mas que nós saibamos que nós temos que construir alguma coisa como a própria Constituição da República Federativa do Brasil diz. Todos somos iguais perante a lei. Samuel, com a palavra. Prezado Américo, querido Gilvonei, e a nossa querida audiência, o tema, a temática é fato, né? É lamentável, é triste, é inadmissível, porém, temos que admitir que é legal. E é legal porque está escrito na Constituição, no ordenamento jurídico. Está escrito porque os constituintes entenderam assim. Os constituintes que o povo ali colocou. Portanto, na ponta da corda, fica um aprendizado para o povo. Votar certo, correto, de forma pensada, não por emoção, exatamente, mas primeiramente pela razão, pela pesquisa e por aí se vai. Se não vejamos,
O número de deputados federal, hoje, na Câmara dos Deputados, são 513. 513 parlamentares. A proposta é aumentar para 527. Essa medida de convir se dá por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, com base, naturalmente, ao censo de 2022, o censo do IBGE. Agora, diga-se de passagem, o IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nesse exato momento não goza da confiança da sociedade brasileira, pelos dados distorcidos e apresentados. Ok. Falando do tema, essa justificativa também se dá pelo aumento populacional. De forma indireta, o Supremo Tribunal Federal foi provocado por esses resultados que refletem, em tese, uma realidade do aumento populacional sem a necessidade, naturalmente, de reduzir as bancadas dos estados que tiveram queda de população. Naqueles estados que teve queda da população, não tem a obrigatoriedade de diminuir o número. Essa proposta aumenta em 14 cadeiras, 14 vagas, vamos dizer assim, o que é defendido, inclusive, pelo presidente da Casa, o senhor presidente, deputado Hugo Mota. Ele defende, até porque tem que defender, porque é legal, apesar de ser, em termos ou em tese, imoral. A proposta para 14 fere muito a nossa reserva, a reserva brasileira. 7 estados com essa proposta ganhariam mais deputados, 7. O Rio de Janeiro, no nosso caso aqui, perderia 7 deputados, o que é lamentável. Então, 7 estados estariam ganhando, né, representantes, e o Rio de Janeiro estaria perdendo representantes. Se isso é bom ou ruim, não vamos entrar no mérito aqui. O fato, senhores, é que o Supremo Tribunal Federal deu, de forma até legal, está dentro da previsão, da previsibilidade, até o dia 30, para que o Congresso Nacional agilize, decide, organize e repasse os dados concretos. Ora, no artigo 69 da nossa Constituição, está previsto exatamente essa funcionalidade com relação à lei complementar no que toca ao Congresso Nacional. Tem cabimento, está previsto o Congresso Nacional agir assim. O nosso Congresso Nacional, ele é composto pelo Salão Azul, assim conhecido, né? Que é a Casa dos Senadores, Casa do Povo, mas é comandada pelos senadores, vamos falar assim para que possamos entender, e a Casa Verde, o Salão Verde, dos deputados federais. Atualmente, nós temos no Salão Verde 513 deputados e 81 senhores senadores. Preste atenção. Para que essa lei complementar seja celebrada no Congresso Nacional, tem que ter a maioria dos votos. Essa maioria está tipificada no artigo 69 da Constituição Federal, /88. Então, nós temos 513 dividido por 2 dá 256,6. Aumenta para 257. Então, tem que ter maioria, tem que ter 257 votos favoráveis. Naturalmente, isso não vai ser difícil, vai ser fácil de passar. Com relação ao Senado, Salão Azul, nós temos 81 senadores, correto? Dividido por 2, dá 40,5. Aumenta para 41 senadores, o que não veria nenhum problema para aprovação, e com certeza será aprovado. E mais ainda, depois sancionado pelo seu presidente. O problema não estaria aí. Entende o povo que o ideal, independentemente da atual demanda nacional, que são muitas, aquelas que realmente ocorrem e aquelas que são criadas em favor do desuso, do descaso, do desgoverno, das situações adversas, exclusam o interesse da população nacional. Então, essa votação, né, se daria ou se dará com a maioria.
como já dito, o problema não está aí. O problema estaria exatamente no custo, considerando que cada parlamentar hoje, ele é caríssimo, como já dito na mesa, caríssimo. Tem um salário que agora, 1º de janeiro não, 1º de março, 1/4, vai para quase R$ 42.000 só o salário. E mais os auxílio de tudo, auxílio moradia, paletó, sapato, cabelo, auxílio de tudo. Isso é um assinte à sociedade brasileira. E assessores, veículos, combustíveis, enfim, não sei o que os senhores sabem, mas o Congresso Nacional hoje é o segundo mais caro do mundo, considerando que o Brasil, é fato, é o país, a nação mais rica. Então, eles entram por esses viés, coando dinheiro pelo ralo. Entende? A sociedade brasileira precisa bradar nesse sentido, cobrando dos seus parlamentares, dos seus representantes, ao invés de aumentar, buscar forçar a lei. Essa lei que está em análise é uma lei complementar, ou seja, já existe uma lei, por força da própria lei, essa lei vem para complementar o que já existe, ou seja, para adequar a realidade com relação ao censo já apresentado. Então, nós precisamos entender que hoje, cada deputado custa para os cofres públicos, para a União, cerca de 2,7 milhões de reais ao ano. Isso é uma coisa absurda. Agora, aumentando em 40, em 14 deputados, vai aumentar mais ainda. Tem uma contrapartida? Existe um favorecimento nesses termos para a população, a nível de educação, a nível de segurança, a nível de tudo? Não exatamente. Então, quando nós olhamos para cada parlamentar do Congresso Nacional, ele, por ano, custando 2,7, vai para uma casa de 1,5 bilhão e pouco ao ano, sem contar o aumento que está para vir. Isso é uma coisa absurda. O ideal seria, porque, já dito, deputado, senador não é profissão, é uma função. Então, o candidato ele tem que ter, sobretudo, a vocação para exercer aquela excelente função. O ideal seria que hoje tivéssemos exatamente a metade daquele quadro. Olha, estaríamos economizando aí, por ano, com a atual situação do Congresso, cerca de 1,570 milhões de reais por ano, dividido por 2. O que isso aí seria convertido em casas para a população, em salários, em tudo, em social, como tudo. Então, a população precisa ver, entender e refletir, votar e votar certo, para que fato dessa natureza não aconteça. Portanto, para terminar, a sociedade entende, precisa se expressar, que o ideal para o Congresso Nacional seria, hoje, independentemente da demanda, seria 257 deputados federais e 41 senadores para atender a necessidade e a demanda. É por isso que eles ganham bem e muito bem, para atender e atender bem as necessidades e a demanda da sociedade brasileira. Essa é a colocação inicial. Terminando, o Supremo Tribunal Federal foi forçado, foi provocado por força de lei. Portanto, tudo está no princípio da legalidade, tudo é legal. Porém, eu entendo e acompanho o pensamento e raciocínio da sociedade brasileira, que tudo isso é lamentável, triste, absurdo e fere, sobretudo, o princípio da moralidade. E a população sai perdendo. Ok, Samuel. Ok. Senhores, não temos muito que falar sobre essa situação, porque tudo é resumido no que o Juvoneik e o Samuel teceram de comentários, né? É legal? É legal. Ninguém discute a legalidade. Mas seria moral?
com tanta situação que nós estamos aí vivenciando no nosso dia a dia, da violência, da falta de qualidade para que os agentes públicos trabalhem e possam garantir a nossa integridade física, o nosso direito constitucional de ir e vir, nós vivenciamos também a educação, né, que agoniza com N pessoas na fila de hospitais, com N doenças que já poderiam ter sido curadas e que não são, com a educação, para que ponto nós estamos levando a educação do nosso país quando se vai fazer um concurso público, quando se vai fazer uma avaliação em que você tem que fazer uma redação. Vocês já viram a qualidade das redações que são apresentadas? O linguajar. Então, nós estamos aqui tentando mostrar a realidade, porque nós vivemos uma coisa momentânea, mas momentânea. Nós não vivemos isso, não queremos levar isso ad eterno. Então, realmente é lamentável o que nós estamos assistindo, porque uma grande parte desses nossos representantes, eles não estão atuando para o bem comum. Essa é a grande realidade. Ganham bem, poderiam fazer o melhor também para os seus irmãos pátrios. Giovanni, estamos caminhando para o final do programa, né? Como eu disse, não temos muito o que falar, a não ser essa sintetização do que é legal e o que é imoral. E fica aí para os seus comentários e as suas considerações finais. Ok, Américo. O Samuel fala bastante de lei, de base legal. Bom, vamos lá. Que é legal, mas é imoral. No Brasil tem a lei de improbidade, 8.429, se eu não me engano, lei de improbidade administrativa. O que reza essa lei? Que você não pode gastar recurso público com atividade meio. O recurso público, ele é para ser gasto com atividade fim. E o que é atividade fim? É aquela que traz retorno para o pagador. Já no Brasil, isso não acontece. Gasta-se muito com atividade meio e quase nada com atividade fim. Se nós pegarmos hoje só o sistema judiciário, a quantidade de Ministério Público, de salário de promotor, de assessoria, de estrutura, internet, computador, espaço, só o que se gasta com os ministérios públicos. E aí você busca assim, bom, beleza, o povo está pagando. Qual o retorno do investimento nos ministérios públicos hoje, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro? Eu posso dizer e esticando muito, porque a gente vê bandido a toda hora sendo beneficiado. Nós vemos aí gestores públicos metendo a mão no dinheiro e não vai preso, não acontece nada. Então, a atividade meio hoje consome uma montanha de dinheiro, dá boa vida para um monte de gente que vive igual o Marajá. É algo impressionante. Isso até saiu uma matéria, né? Que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, os juízes do Supremo Tribunal Federal vivem da mesma forma que os marajás. Olha só que louco! Então, hoje, a atividade meio consome 95, 97, 99% de tudo que se paga no país. Só com atividade meio, para bancar toda essa farra. E aí, a atividade fim, essa não tem dinheiro. Hospitais precários, médicos ganhando uma miséria, educação um lixo, transporte Deus do céu. E se a gente for enumerar aqui, não para. Imposto a toda hora, que é para bancar tudo isso, porque como pagar tudo isso? O povo está trabalhando feito um condenado. A população brasileira está trabalhando hoje, a estimativa é de 6 meses ou mais, para bancar tudo isso. Ou seja, a nossa vida, nós temos que nos dedicar 6 meses da nossa vida para bancar toda essa farra. Nos sobra o quê? 4 meses para comer, nos vestir, alimentar a nossa família, vestir a nossa família e, quem sabe, dar um rolê no bairro vizinho, porque nem viajar dá.
Ir para um lugar, pegar um avião, meu Deus, tem gente que vai morrer e nunca andou de avião porque não tem condição. Tem gente que vai morrer, não tem condição de pegar um ônibus de turismo para ir, por exemplo, em Itatiaia, que é aqui pertinho. Vai morrer e não consegue ir em Itatiaia, porque o que ganha é só para comer e mal dá para comprar uma roupa. Quando chega para comprar roupa é aquela mais baratinha, um tênis, Deus do céu, é aquele mais baratinho que se usa uma semana já está descolando. Então é assim que o povo brasileiro está vivendo. E os empregados do povo brasileiro vivendo como Marajá. Sabe? Tem que ter um levante nessa nossa sociedade. Tem que ter um levante. O que esse povo brasileiro está esperando? Eu distribuí um vídeo essa semana de uma portuguesa revoltada da vida, falando sobre a igualdade de direito. Ela falou, pô, eu sou a favor da igualdade de direito. Quando são iguais, você tem duas situações iguais, tem que ter igualdade de direito. Agora, no Brasil não, você pega os extremos e fala em igualdade de direito. Pega igualdade de direito e vá para aquele lugar. Porque não tem igualdade. São diferentes, tem que ser tratado diferente. Mas aqui tudo no Brasil é motivo para treta. É motivo para aumentar o salário deles e deixar o nosso do jeito que está. E o povo continua levando chicotada, né? Escravizado dentro da legalidade e não se mobiliza. É a mesma coisa de você ter um cachorro, pisar, esmagar o rabo dele e ele não te morder. Olha, eu não conheço o cachorro mais manso do mundo. Se você pisar no rabo dele, ele te morde. Ele pode ser o cachorro mais manso do mundo. Pisar no rabo dele, ele vai te morder. Agora, o povo brasileiro, não. Você pode pisar no rabo, meter-lhe o chicote no lombo, ele fica lá paradinho. Faz nada. Carnaval vai todo mundo pra rua, jogo de futebol enche os estádios e toma-lhe porrada, eles ainda vão para brigar. O que está faltando para a sociedade brasileira começar a tomar uma atitude? É isso que não sai da minha cabeça todo dia. Eu tento, dentro do meu quadrado, questionar, brigar, ainda mando documento para o Ministério Público, ultimamente menos, porque não dá, né? Você investir em papel, queimar a cabeça para produzir um ofício para mandar para o MP para não dar em nada, você começa a ser estimulado. E é assim que a sociedade está se sentindo, zumbizada, desestimulada. Talvez por isso ela é agredida todos os dias e não tome nenhuma atitude. Foi zumbizada, já não pensa mais, já não raciocina direito, desistiu de tudo porque já procurou aqui, procurou acolá e nada acontece. Nada acontece nesse país. Um judiciário de fantasia, onde quem é bandido é beneficiado. Então, assim, tá difícil, o Brasil tá complicado, sabe? Aqui, se não estourar alguma coisa de uma... Não sei onde a gente vai parar, não. Eu espero que uma luz apareça aí, clareamente, do pessoal, da maioria, para fazer a diferença. Do contrário, a gente só vai ver esse tipo de situação acontecendo. Uma lástima. Câmbio. Pois é, o que falar sobre isso, né? Quer dizer, vamos ficar aqui chovendo no molhado. Bom, a lei número 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Samuel, com a palavra, logo após suas considerações finais. Tudo isso é fato, né? Mas como consertar o Brasil? Existe conserto? De onde deverá vir o reparo? De cima para baixo ou de baixo para cima? Ora, aqueles que estão no topo só estão lá porque a base os constituiu autoridade. A base tem nome. A base chama-se Excelentíssimo Senhor Povo Brasileiro. E o povo brasileiro é constituído pelo cidadão, cada ser. Logo, cada ser, cada ente, cada pessoa precisa fazer a autoanálise nesse momento para consertar esse Brasil.
O erro do Brasil, se existe, e existe, não está no sistema, está no homem, no cidadão. O homem precisa se rever, se analisar e mudar todo o seu conceito, sobretudo as suas tendências, a sua visão, as suas iniciativas, mudar o seu comportamento, fazendo isso naturalmente com inteligência, com raciocínio lógico. Se não, vejamos, o que justificaria votar em um improdutivo palhaço? Um outro despreparado. Palhaço é o que nós temos no Congresso Nacional. Um representante palhaço que nada produz. Um despreparado. Um semi-analfabeto. O que levaria um cidadão, a população, votar, canalizar votos de confiança a esse tipo de pessoas para representá-lo naquela casa de lei? O que levaria? Um despreparado, um desqualificado, uma figura porque tem mídia, não tem preparo. Para ser um representante, tem que estar preparado, tem que ter informação, tem que ter formação, tem que ter vocação, tem que ser íntegro, patriota. O representante celebrado pelo meu amigo, que está me assistindo nesse momento, goza dessas prerrogativas, daí o nobre amigo vai se autoanalisar e ali se qualificar se votou certo ou se votou errado. Na verdade, a população precisa valorizar o seu voto, valorizar o seu voto de confiança, votar em pessoas inteligentes, pessoas preparadas, formadas, qualificadas, pessoas vocacionadas. Do contrário, vai ficar do jeito que está e daí para baixo, para pior. Nós precisamos mudar. Hoje em dia, foi dito até numa situação aí, numa visão simbólica, o que dá a entender é que a população está como um animal fosse de estimação na coleira por essas pessoas cujas mãos, cujas condutas não justificam. Então, se o amigo pretende aprender a votar, não vote nunca mais em candidatos que estão ou esteve envolvido diretamente em corrupção, desvio de conduta e por aí se vai. Para que, a partir daí, eles, os parlamentares, não tenham medo da sociedade, não tenham medo da população, tenham respeito. Aonde está, ou onde estaria o respeito dos parlamentares que você canalizou para ele confiança e voto, fazendo o que tem feito em detrimento da própria sociedade brasileira? Onde estaria? Então, a população precisa acordar e votar correto, votar com consciência, votar certo. Então, vejamos, sem politizar, apresentando fatos científicos. Todo o Brasil, todo mundo sabe a índole do chefe do executivo, cujo cetro de comando está em suas mãos. Todos sabem perfeitamente da índole do seu segmento partidário ideológico. Todos sabem também dos partidos, segmento partidário, que dão sustentação, dão valor, dão condição para esse segmento tão nocivo à sociedade agir. PSD, que é o partido do vice-presidente, o PDT, o MDB, o PSDB, PSOL, Rede, PCdoB, por aí se vai. Todos nós sabemos a índole desse segmento partidário. Por que canalizar voto para esse segmento? Porque os candidatos podem até ser bons, mas o seu segmento é cruel. O que, de fato, de proveitoso esse segmento citado e muitos outros fizeram para a população? Esses segmentos, como o segmento partidário do Executivo, que, inclusive, sempre estiveram totalmente comprometidos com a justiça, com o judiciário, eles feriram o seu princípio
o princípio dos bons costumes, da lei, da ética, da moral, o princípio, para você eles feriram. Então, por que celebrar votos para ele? Então, entende o bom senso e a inteligência que esse segmento partidário, esses candidatos, devem sim serem eliminados da vida pública por força e manifestação do voto. Quando o meu amigo, o grande debatedor da mesa, quando ele traz à baila exatamente por que a população foi ao carnaval, dá a entender, sugere que está tudo bem, está bem mesmo. Quantos foram às passarelas, mas com a dívida lá dentro da sua casa? Hoje, tudo que é jogado por ralo abaixo ou para os bolsos dos mal intencionados, representantes legais, porque foram colocados pela população. São elementos que trabalham para o nosso detrimento e fazem com que esteja hoje doente a nossa saúde. A saúde da população brasileira está no CTI. Trabalham para que a alimentação do povo esteja prejudicada. A alimentação do povo está passando fome. Entre aspas, estou parafraseando. A segurança da sociedade brasileira, nesse momento, está algemada e engessada pelo sistema paralelo implantado pelo próprio sistema chamado de governo que aí está. E por aí se vai. Então, a população precisa acordar, acender e votar direito e, sobretudo, na direita, mesmo assim analisando aqueles candidatos. Deixa eu falar melhor, nada de votar em direita. Votar naquele que esteja mais próximo com a sua convicção, com os seus desejos, com as suas aspirações, sobretudo, com os seus sonhos, que é da população, da manutenção da soberania, da ordem do progresso, da democracia, e esta, a verdadeira, e da liberdade do povo brasileiro. Então, fica essa colocação aí, e para as minhas considerações finais, sobretudo, e por que não, que Deus o Eterno nos abençoe e nos conduza hoje e sempre, e o meu muito obrigado, sobretudo pela oportunidade de estarmos aqui para debatermos o que a população tem bradado e clamado pelas ruas, becos, avenidas e ruelas do nosso tão amado Brasil, e nós estamos aqui na qualidade de porta-voz dessa população tão linda. Existe um clamor do povo, esse clamor precisa ser ecoado. Deus nos abençoe e nos conduza, e que o Brasil acorde, se levante a sociedade brasileira, porque o querelante dessa situação é o povo, e o povo tudo que quer é liberdade democrática para ser feliz. Meu muito obrigado. Ok, Samuel. Bem, senhores, estamos chegando ao final do programa, sempre pedindo que os senhores assistam ao nosso desfecho, né, do programa, porque tem sempre uma mensagem muito importante, informando o seguinte: se não soubermos escolher os nossos representantes, poderemos, em um futuro não distante, acabar como o que vamos agora assistir, pois o que assistiremos agora fala por si só. Produção. Antes de 1959, era la joya de América, pionera, próspera y vibrante. Fue la primera en Iberoamérica, con alumbrado público, tranvía eléctrico y discado telefónico directo. Imagina. En 1906, sus calles ya tenían tecnología que Europa soñaba. Sus hoteles, como el Riviera, primer hotel con aire acondicionado del mundo, y el Foxa, rascacielos de hormigón armado, deslumbraban a turistas. La ciudad tenía más autos per cápita que cualquier país latino. Cines de última generación y hasta TV a color en 1958. La ONU reconocía su baja mortalidad infantil y analfabetismo, mientras sus calles brillaban con neones, cabarets y teatros como el Nacional. Hoy solo quedan ecos de ese esplendor. ¿Qué pasó con La Habana que lideraba el futuro? Tú y yo sabemos lo que pasó. Compartes esta historia. Así el mundo ve lo que un día fue y ya no es más. Sin darnos cuenta. Cuba pasó de esto. Playas llenas de vida y alegrías. A esto, playas sucias y mediocridad social. De unas calles llenas de modernidad y prosperidad, donde el buen vestir era lo normal, a unas sombrías y deterioradas carreteras,
donde la penumbra está al acecho. De unas postales nocturnas rebosantes de vida, arte y progreso, a una cotidianidad insalubre. De carteles de neón anunciando progreso, modernidad y emprendimiento, a barrios sin vida donde el hambre es el protagonista. De mercados con abundancia, donde podías elegir qué comer, a locales agrietados donde la escasez se hace fuertemente presente. No ha habido guerras, ni catástrofes, ni epidemias. Solo hay un denominador común. El comunismo empobrece, deteriora. La imagen de una Cuba que se desangra en silencio es un grito, memoria y luz, un rayo en la penumbra de un régimen que asfixia la esencia.